Olá, já estou de volta aqui para continuar então nossos estudos sobre a unidade de controle do nosso processador subset ARM v4t Single Cycle, ok? Havíamos estudado então a unidade decoder, é isso? Inclusive também a Psylogic, a ALU decoder, né? Lembrando que a decoder, né, ela contém essas partes aqui, esses três blocos, né, que nós já estudamos, né? Falta agora estudarmos então o bloco de Conditional Logic, ok? Então vamos dar um zoom nesse bloco aqui, né? Lembrando que aqui ele tem essas entradas, né, que são os bits de condição, aqueles bits mais significativos que fazem parte, né, da word, da palavra a ser, da instrução a ser executada, interpretada, processada, né? Então são aqueles bits de cond, né, de conditional, né? Essas flags, né, são as flags então aí calculadas pela unidade lógica aritmética, as flags de C, C, N e V, tá? Esses sinais aqui, né, também são entradas, eles vêm, né, de onde? Da unidade, são saídas da unidade de decoder, né? OK? Então o nosso bloco de conditional logic, né, ele recebe, né, além do clock, esses sinais aqui já falados, e as saídas vão para o datapath, né? As saídas vão para o datapath, são o PC source, o reg write, né, e o main write, né? Vamos dar um zoom, ver o que tem dentro então dessa caixinha, né? Qual é a função desse bloco de conditional logic, né? Verifica se a instrução deve ser executada, né? Se não, ela força o PC source, o reg write e o main write para 0, para que nada seja salvo nos elementos de estado, né? Dependendo, né, ela também vai fazer a atualização do registrador de status, né? Então são essas duas funções desse bloco de conditional logic. Como será que esse bloco executa essas funções? Vamos então ver, né? Aí a gente tem uma figurinha, então aí um diagrama de blocos, né? Diagrama de blocos e até mesmo parcialmente em nível de gate também, mostrando o interior, né, desse nosso bloco. Vamos ver então como é que ele funciona. A primeira coisa que a gente precisa, eu acho que o que a gente precisa perceber aqui é que o registrador que armazena as nossas 4 flags ECNV, ele está aqui, ó. Isso é um registrador, né? Esse aqui é um registrador, né? Ou 2 registradores, um registrador de 2 bits. Então aqui armazena 2 bits e aqui armazena mais 2 bits, né? Aqui são as flags 0, 1 e aqui são as flags 2, 3, né? Então 4 bits aí que armazena as nossas 4 registradores, 4 flip-flops, né? 2 aqui em cada caixinha dessa, que armazenam as nossas flags de Z, C, N e V, né? Então eu tenho aqui obviamente o clock, né, visto que é um registrador. Tem também um tipo de sinal de enable aqui nesses registradores, né? Por que tem esse sinal de enable aí, né? Porque nem sempre essas flags devem ser salvas, né? Apenas algumas instruções vão salvar as flags, né? Aquelas que terminam com S, não é isso? Aí end S e tal, ou uma CMP. Ah, mas o nosso subset não tem CMP, não? Pelo menos ainda não. Será que vai ter? Mas por enquanto não tem. Então não faz sentido falar em CMP, né? Então, essas flags, né, elas são salvas nem sempre, né? Mesmo, por exemplo, a end-s, ela não salva. Nem todas as flags devem ser salvas, né? Então a gente já começa a perceber que esse sinal aqui, olha, esses sinais de enable dos nossos flip-flops, ele vem de onde, gente? Ele vem dessa porta lógica aqui, essa end, né? Então, para que esse sinal aqui esteja habilitado, né, essa saída aqui,
É necessário o que, gente? É necessário o que? É necessário que as duas entradas, portanto, aqui, né, dessa porta lógica AND, né, aqui, essas duas entradas, né, tá um pouco aqui confuso aqui, porque na verdade são dois sinais aqui, né, são dois sinais aqui, né, e aqui é como se tivesse duas ANDs aqui, tá, na verdade são duas ANDs aqui, tá. Uma AND é entre flag W0 e conde X, e outra AND é entre flag W1 e conde X. E aqui você tem um sinal que, ó, o sinal, a saída da AND, são duas ANDs aqui, olha. Uma das ANDs aqui, a saída de uma delas vem para cá, para esse registrador, e a outra saída vem para esse outro registrador aqui, tá? Então, conde X, né? Conde X é uma saída do bloco condition check. Esse blocozinho aqui. Ah, professor, você ainda não falou desse bloco. Calminha, a gente vai chegar lá. Mas essa saída aqui desse bloco condition X é a palavra final a respeito da execução da instrução, né? Se a instrução vai ou não ser executada. Motivo pelo qual a gente vê o quê? Que essa saída, né, que pode ser 0 ou 1, é um bit só, ela vai para todas as portas ANDs aqui, olha, tá? Então, por exemplo, se ela for 0, quer dizer que a instrução não vai ser executada, né? Então, nada vai ser atualizado. 0 em uma AND com qualquer dessas duas ANDs aqui, com qualquer valor de flag W1 e de flag W0, essa saída aqui vai ser 0, dizendo que nessas flags não devem ser atualizadas. Mas mais ainda, todas essas saídas aqui vão para 0, ó. Memwrite 0, regwrite 0, PC source 0, é a condição que a instrução não deve ser executada, ok? Caso essa saída aqui seja 1, aí sim, né? Aí esses sinais vão passar, né? Ou seja, o memwrite vai ser igual ao memw, o regwrite vai ser igual ao regw e o PC source vai ser igual ao PCS, né? Quando esse sinal aqui for 1, ok? O mesmo vale aqui para essas duas ANDs aqui. Quando esse conde X for 1, flag W0 e flag W1 vão passar direto aqui para os seus registradores, dizendo se as flags ZN e CV devem ou não ser salvas, ok? Mas tudo depende desse sinal aqui de conde X. Ele é uma espécie de filtro, né? Que vai permitir com que esses 4 sinais aqui cheguem aos seus destinos ou não, né? Se esse conde X for 0, a saída de todas essas ANDs é 0, né? Ok, professor. E então, professor, esse bloco condition check, né? Olha, esse bloco condition check, ele recebe aqueles 4 bits conde, né? E recebe as flags também, né? Olha só, ele recebe as flags também. Lembrando que isso é um registrador, né? Então, as flags, o valor da flag que vai para o bloco condition check é o valor da flag que estava registrado, né? E não o valor que acabou de ser calculado, ok? O valor que acabou de ser calculado na instrução atual está aqui, olha. ALU flags, né? É preciso decidir se ele vai ou não ser armazenado nos registradores. Então, esses valores aqui são dados que estavam registrados, que foram calculados numa instrução passada, né? Então, baseado nesses bits de condição e nas flags que foram calculadas por uma instrução passada, esse bloco condition check vai decidir se a instrução atual vai ser executada ou não. Calminha que a gente vai explicar isso com um pouco mais de propriedade, ok? Então, dependendo, né, do conde, né, dos bits, de 4 bits de conde que está armazenado na Word, né, lá no nosso código binário, né, e dependendo das condition flags, né, a instrução é executada. E para isso acontecer, a saída, né, conde X aqui tem que ser 1, ok? O nosso flags, né, 30, né,
são os valores das flags que estavam registrados. Olha, flag 32, né? E flag 10. São os bits aí ZCNV, que é o nosso chamado Status Register ou registrador de status, né? Lembrando então, pessoal, como é que essa caixinha aqui funciona, né? Ela recebe como entrada as 4 flags, tá? E recebe como entrada os 4 bits de condição. Essa aqui é um tipo de tabela verdade para esse bloquinho aqui. Como assim, professor? Olha só, né? Olha só. Se essa equação que tá, aqui é o CONDEX, o CONDEX ele é representado justamente por essa equação aqui, tá? Então, quando você está executando uma instrução com EQ no final, como por exemplo end EQ, significa que os 4 bits de conde são 0, eles foram codificados como 0, né? E a instrução deve ser executada se a flag de 0 estiver setada, né? Ou seja, se uma instrução anterior que setou a flag de 0 tiver setada essa flag, indicando que uma operação resultou em 0, portanto a flag está em 1. Então a gente tem simplesmente condex igual a z, né? Condex igual a z. Tá? Quer dizer que se a flag de 0 estiver em 1, condex está em 1, então a instrução vai ser executada, né? A situação contrária seria o NE, né? O conde, então, é 000001, e nesse caso, o nosso bloco condecheck deve fazer condex igual a z barrado. Ou seja, se o z for 0, o condex é 1. Se o z for 1, condex é 0, né? Indicando então que a instrução vai ser executada quando o z for 0, porque aí 0 barrado, condex vai ser 1, né? Aqui são os casos mais triviais, né? Que é o CS, né? Z, condex é simplesmente igual a C, que é o bit de carry, ou condex é simplesmente igual a z barrado. Lembrando que tudo isso está implementado dentro dessa caixinha aqui, condition check, né? Que recebe como entrada o conde, as flags, e como saída o condex. Aqui são os casos mais triviais, né? Que são praticamente condições diretas aí. Mas a gente pode ter algumas equações aí, algumas situações mais complicadas, né? Por exemplo, aqui o LS, né? LS, por exemplo, end LS, né, vai ser executado, né, quando o valor, né, resultante aí for o quê? Sem sinal, né, considerando a situação sem sinal, menor ou igual, olha. Unsigned, lower or same, né? Isso, né, de um cálculo de uma instrução anterior, como a gente já estudou lá no capítulo 6, ok, pessoal? Como é que a gente verifica isso? Você tem que ver se ou a flag de 0 é 1 ou se o bit de carry é 0, né? Ok? Então, isso é feito como condex igual a z ou c barrado, né? Então, de uma maneira geral, a equação para se encontrar o condex está aqui nessa coluna, né? Só que você precisa também ver quais são os seus bits de conde para você ver qual dessas condições aqui você deve aplicar. Então, por exemplo, no GE, o condex vai ser 1010 e a saída condex deve ser calculada de que maneira? Deve ser, né, um ou exclusivo entre os bits N e V e barrado, né? Lembrando que esses bits aqui que são entradas dessa equação aqui ZCNV, eles são fornecidos aqui por essas duas entradas aqui, né? 2 bits aqui, 2 bits aqui, ZC, N e V, né? Dito isso, né? Por exemplo, essa instrução aqui end R1,R2,R3 é uma instrução incondicional. Ela é executada, ela não vai... Então, se é incondicional, né, o conde dela tem que ser 1110. Se a gente voltar aqui, onde tem 1110, né, ele colocou aqui como ignored, né, quer dizer que o condex é sempre 1. Então, condex simplesmente igual a 1, porque estamos falando de uma instrução incondicional. Então, o valor das flags aqui, eles não são simplesmente levados em conta, né?
apenas os 4 bits aqui de condição são suficientes para dizer que o conde_x é 1, ok? Agora, uma outra situação, né? Que a gente tem aqui uma instrução, dessa vez sim, que a sua execução é condicional, né? Exclusive OR é que, exclusive OR é que, né? Então, é que, né? Como a gente viu aqui, vai ser executado o quê? conde_x igual a z, né? conde_x igual a z. Então, a gente vê o que aqui, olha. Se as flags forem don't carry 1, x, don't carry, conde_x igual a 1. Esse bitzinho aqui que ele está marcando em 1, gente, olha, é aqui, ó, contando da esquerda para a direita, é o segundo, aqui é o segundo bit, né? Ó, é o segundo bit aqui, z, né? Contando da esquerda para a direita, insisto. Então, se z igual a 1, é o que está dito aqui, né? As outras flags são don't carry, né? Então, conde_x igual a 1, né? Lembrando que nessa situação é que o conde é 0000, como a gente pode ver aqui, 0000. Ok? Muito simples, né? Então, a gente já estudou aí então a primeira função, né? Que é verificar se a instrução deve ser executada ou não, né? Que aí diz respeito à saída, no caso daquele sinal interno, né? Aquele sinal interno chamado de conde_x, né? Que é a minha saída desse bloco condition check, né? Condition check, lembrando, já é um subbloco aqui desse bloco maior que é o bloco conditional logic, né? Vamos ver agora a respeito da atualização das flags, né? Eu já dei uma palhinha para vocês, mas vamos repetir então para reforçar, né? Essas flags elas vão ser atualizadas, né? Dependendo de duas coisas. Primeiro, se a instrução vai ser executada e dependendo do tipo de instrução. Instrução, por exemplo, end e ou, a gente sabe que apenas as flags n e z devem ser atualizadas, né? Motivo pelo qual, olha, aqui a gente está vendo 1 aqui e 0 aqui, ou seja, lembrando que aqui são duas ends, a saída da primeira end foi 1 e a saída da segunda end foi 0, né? Então, indicando que esses bits aqui, 1 e 0, que são C e V, eles não devem ser salvos, né? Eles não devem ser salvos aqui, pelo menos aqui nesse exemplo aqui que está sendo colocado. Quando for um ADD, uma sub, né? Aí você vai ter 1 aqui, né? Então, você vai ter as duas ends, 1 e 1, dando 1, e aí você, né, tem então, sim, aí sim, esse registrador vai salvar esses dois registradores aqui e esses dois registradores aqui, no caso do ADD e do ANSUB, eles vão capturar os dados, né, as flags que acabaram de ser calculadas pela instrução corrente, pela instrução que está sendo executada. Uma coisa diz respeito ao valor que está armazenado aqui nesses registradores, aos valores que estão armazenados nesses registradores, que foram calculados por instruções passadas, que vai ser usado para decidir a respeito da execução ou não dessa instrução. Agora, os bits que vão determinar se esses registradores aqui serão atualizados com os valores recém-calculados são os bits aqui que vem lá de flag W. Ok? Né? Relembrando então, né, o recall, né? ADD e sub atualizam todas as flags e end ou atualiza somente n e z, né? Então eu tenho aqui dois write enables, né? Flag W1 e flag W0. Flag W1 diz respeito a n, deixa eu ver aqui, flag W1 diz respeito, né? Flag W1 diz respeito aos registradores 3 e 2, que são o Z e o N, né? E flag W0 diz respeito, né, ao C e V, né? Corrigindo uma coisa que eu falei aqui no slide anterior, esse número aqui não indica o número que está chegando aqui, não. Aqui quer dizer que é a saída da end 1 e aqui é a saída da end 0. É isso que está querendo dizer aqui. Não é um exemplo, é um diagrama geral, tá? A gente vai entrar no exemplo mais na frente, né? Esse flag W, né? Esse flag W
se não for uma instrução S, né? Obviamente ele vai ser 0, né? Mas se for uma instrução S, aí depende. Se for uma AND, né? Se for uma AND, ele vai, então, gravar, né? Apenas o Z e o N. Se for uma ADD, ela vai salvar todas as flags, né? Essa é uma tabelinha que já é nossa conhecida, né? Da videoaula anterior. A tabela verdade do ALU Decoder, ok? A gente tinha visto aqui, né, na flag W, eu já tinha inclusive explicado para vocês, né? A flag W, né, ela é calculada, ela é uma saída da ALU Decoder, né? Se a gente voltar aqui, ela é uma saída, só um instante, uma saída da ALU Decoder, né? Olha, saída da ALU Decoder, tá? A questão ela vai ser usada, né? Então, o decodificador da instrução, né, a partir do funct, aqui ele já vai saber se a flag W, né, vai mandar esses dois sinais dizendo quais flags devem ser salvos, se só Z e N, ou se ZN, C e V, ou se nenhuma delas, né? Então, esse sinal ele é utilizado aí ele é utilizado, né, aqui em conjunto com a execução, com o bit que determina a execução da instrução, para saber se salva ou não os valores recém-calculados aqui nos registradores, ok? Então, olha, se você perceber aqui, né, a ADD, né, a ADD, ela tem, então, olha só aqui, olha, a flag W em 1 e 1, olha, isso dependendo do bit de S, né? Quando o bit de S for 0, as flags W serão 0 e 0. Então, independente da instrução ser executada ou não, não vai ser salvo, né? Se você tiver lá, por exemplo, um ADD EQ, independente da condição ser Z ser verdadeiro ou não, não vai ser salvo, porque o bit de S é 0, então flag W é 0 e 0, né? Olha, se flag W forem 0 e 0, independente de CONDX aqui, mesmo que CONDX esteja em 1, 0 e 1 vai dar 0 e nada vai ser salvo, né? Então é por isso que a gente tem aqui essas duas linhas aqui nessa tabela verdade, né? Uma para ADD e outra para ADDS, né? Aqui outra, uma para sub, outra para sub-S, e aqui uma para AND e outra para AND-S, né? Lembrando que mesmo na AND-S, né, só Z e C são salvos, né? Z e N são salvos, né? C e V não são salvos, tá? Um exemplo aqui, então, com S agora, né? Uma sub-S, R5, R6, R7. Ora, é uma instrução incondicional. Se é uma instrução incondicional, né, a gente não tem aqui sub-S aqui, é só sub-S. Então, o CONDX é 1. Simples assim. Como se trata, então, como o CONDX é 1, quer dizer que essas flags aqui vão passar direto para os registradores, né? Como as duas flags estão setadas em 1, então tanto Z, C, N, V, os 4 bits então vão ser salvos, né? Visto que a flag write, que a flag write é justamente a saída aqui da nossa porta end, né? Ela está marcada com 1, né? Porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 também, então quando eu fizer 1 e 1 passa por uma porta, 1 e 1 passa por outra porta. Quais portas, professor? Uma porta recebe flag W1 e CONDX. A outra porta recebe flag W0 e CONDX. Ambas as saídas vão ser 1. Então eu vou ter 1 aqui na saída flag write 1 e eu vou ter 1 aqui na saída flag write 0. Então vai ser salvo aí nos dois registradores, né? Agora um outro exemplo, né? Com AND-S, R7, R1, R3. Então a gente já sabe, né, que apenas as flags N e Z devem ser atualizadas, né? Nesse sentido, a unidade, a decoder, né, o bloco de decoder, né, ele já fez o quê? Já colocou o flag W1 em 1 e o flag W0 em 0, né? Então a gente sabe que aqui eu vou ter 1 e aqui eu vou ter 0. Ó, flag W1 em 1,
flag W0 em 0. Então eu vou ter 1 aqui nesse enable e 0 aqui, indicando o quê? Que apenas as flags, né, de N e Z serão salvas, né, porque se trata de uma instrução end-s, né, ok? Aqui, né, só para ficar bem claro, né, a flag W chega com 1 e 0 e flag write também é 1 e 0, porque o conjx é 1, né, então 1 e qualquer coisa vai dar qualquer coisa, por isso que esses dois valores aqui se confundem, né? A entrada aqui dessa end, que é flag W, e a saída dela, que é flag write, ok? Eu volto daqui a pouco.